Graça e paz. Vou ler uma passagem aqui. Vou estar olhando para baixo porque eu estou lendo aqui no tablet. Mas se você quiser acompanhar, Mateus 16, do 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Bom, seguindo o que muitos comentários que eu respondo dentro do YouTube com relação a Pedro ser a rocha, a pedra da igreja cristã, e como alguns católicos dizem que ele é a pedra da igreja católica, aí eu posso até concordar se eles querem fazer de Pedro, se vocês quiserem fazer de Pedro a pedra angular da igreja, a base de sustentação da igreja, cada um faz aquilo que quiser. Mas, segundo a Escritura, Jesus disse: Quem dizes que eu sou? E ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em algumas traduções muda um pouco, mas é o mesmo significado que a palavra quer dizer. Quando Jesus disse isso, algumas pessoas dizem não, que quando ele disse, ele apontou para ele, não tem nada disso. Jesus foi bem claro: você é bem-aventurado, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue, não foi homem nenhum que te revelou isso. Foi o meu Pai que está no céu. Foi o próprio Deus que te revelou. Isso para que o próprio Pedro não se gloriasse. Porque numa página depois na Bíblia, a gente sabe que a Bíblia não segue uma cronologia linear, os fatos acontecem, mas na página depois você pode ver que o próprio Pedro foi usado pelo diabo para falar: não, o senhor não vai morrer não, de jeito nenhum, a gente não vai deixar isso acontecer com você. Então, se vocês querem fazer de Pedro a rocha, o fundador, o papa, aquilo que cada um faz da sua vida espiritual aquilo que bem entender. Mas o que a Sagrada Escritura nos ensina é que Jesus disse: sobre isso que você acabou de dizer, que eu sou o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo, sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é nenhuma dessas igrejas aí não. Até porque em outra oportunidade a gente vai falar sobre crenças e religiões e várias nomes que são dados para as crenças religiosas, porque na verdade a religião só existe uma, mas a gente fala disso de uma outra oportunidade. Mas Pedro pode até ser realmente segundo eles querem, o fundador, a pedra da igreja deles, mas a igreja de Cristo é fundamentada em Cristo. Tanto é que você pode ver que Pedro continua errando. Mesmo depois de ter falado com Jesus que o amava, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Amo, o senhor sabe que eu amo. Fez ele confirmar 3 vezes, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Mesmo depois disso, Pedro continuou fazendo algumas coisas, mesmo depois do Pentecoste, Pedro continuou fazendo algumas coisas que não agradavam. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo repreendeu ele. Quando ele estava junto com os gentios, ele agia como os gentios. Quando ele estava junto com os judeus, ele agia como os judeus. Então, ele agia de hipocrisia.
Não estou condenando o irmão Pedro com isso, não. Mas é o que a Sagrada Escritura nos mostra. Né? A carta do apóstolo Paulo, a Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, mostra que Pedro, mesmo depois do Pentecostes, continua errando porque era um ser humano como qualquer um de nós, passível de erro. Isso não tem condenação nenhuma para ele com relação a isso, nem para nós, porque enquanto nós estivermos nessa carne, a gente vai errar. Mas é sobre a verdade que Pedro disse que a igreja de Cristo está fundamentada. Sobre o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. E acho que sobre essa questão era bem isso mesmo que eu queria dizer, que eu queria ler, né? Que cada um, as religiões, entre aspas, as crenças religiosas, todas que foram fundadas em cima de homens, você pode ver a desgraça que é. Se o catolicismo romano é fundado em Pedro, olha a desgraça que virou. Se o protestantismo é fundado sobre Lutero, olha que desgraça que virou. Se outras crenças religiosas, como o budismo, como qualquer outro espiritismo, qualquer outra crença fundamentadas em homens, vira uma desgraça. Agora, a verdadeira religião e a verdadeira igreja fundada e é fundamentada em cima da rocha que é Jesus Cristo, que não é um homem, que não era um homem comum, era o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós segundo a palavra de Deus. É isso aí, graça e paz e até uma próxima vez.